Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos aqui presentes, a você que nos acompanha pela internet, a paz do Senhor Jesus para a sua vida também. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui reunidos, cultuando, adorando a Deus, e Deus tem uma palavra poderosa para os nossos corações nessa noite, querido. E eu creio que assim como foi de manhã, será agora à noite também, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame da unção dele aqui neste lugar. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando, se preparando para a palavra. Você que nos acompanha pela internet, se você quiser contribuir com essa obra, aí na tela embaixo tem o número da conta da igreja, que você possa estar contribuindo, abençoando essa obra, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Você pode fazer uma transferência bancária, fazer o seu depósito, e que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma grande colheita das contribuições e das sementes que você lançar no reino de Deus. Amém? Nós vamos agora então orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui nesta noite. Obrigado pelos irmãos que nos assistem pela internet, Pai. Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da Tua santa palavra. Que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos avivar, que o Senhor venha nos restaurar e nos renovar pela Tua palavra que é viva, verdadeira e eficaz, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo prepare os nossos corações para recebermos a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos estar compartilhando, segundo Reis, capítulo 5, nós vamos ler apenas 2 versículos nesta noite. Mas hoje Deus tem uma palavra de cura, hoje Deus tem uma palavra de milagre, Deus tem uma palavra de vitória, Deus tem uma palavra onde o Espírito Santo fará visitação sobre as nossas vidas nesta noite, e que a unção que fluir aqui neste lugar, flua também na sua casa, flua aí na sua família, onde você estiver, em qualquer lugar dessa cidade, do Brasil, de fora do Brasil, aos amigos que nos acompanham de outros países também. Essa é uma palavra que Deus está enviando aos nossos corações. Segundo Reis, capítulo 5, verso 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Diga comigo, porém. Vamos ler o versículo de número 10. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, se prepara, porque Deus vai falar conosco através dessa palavra maravilhosa. O texto aqui, nós vamos falar do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi o sucessor do profeta Elias, que foi um grande homem de Deus, Elias, e Eliseu também um grande homem de Deus. E essa história que nós vamos relatar nesta noite demonstra a providência de Deus, demonstra o poder de Deus, demonstra a sua graça redentora na vida de Naamã. A Bíblia relata a cura da lepra de Naamã. Eu quero falar nesta noite, compartilhar com vocês sobre os 7 mergulhos de Naamã. Hoje é o dia de nós mergulharmos nas águas profundas do Espírito Santo de Deus, para receber cura física, emocional, espiritual, cura em todas as áreas da nossa vida, querido. E nós vamos estar compartilhando sobre a história onde Deus cura Naamã de sua lepra. Naamã
era o chefe do exército da Síria, um general poderoso, de muito respeito, muita autoridade, muito poder, um homem popular, honrado, valoroso, um homem famoso, braço direito do rei Ben-Hadad, era o general do exército da Síria, era o segundo na hierarquia, ele era popular tanto no reinado quanto junto ao povo, porque através de Naamã, os sírios ganharam muitas guerras. Então, Naamã é esse homem todo poderoso, porém leproso. Nós lemos aqui que ele era tudo isso, porém leproso. E até deu nome nesta mensagem, porém. E leproso, querido, fala que se a gente pegar a vida de Naamã, no país que ele vivia, ele não conhecia o Deus de Israel. Eles serviam a outros deuses, eles serviam a Baal. E eu creio que Naamã, a Bíblia não fala quando que ele pegou a lepra, mas pelo texto bíblico, nós entendemos que ele pegou a lepra já de adulto, porque ele teve várias conquistas, conseguiu toda a honra, todo esse poder, mas certo momento da sua vida, porém, ele ficou leproso. E o que é leproso? Leproso é quando a pessoa vai apodrecendo vivo. O leproso, ele tem que ficar isolado, porque é contagioso. Estamos vivendo dia de isolamento. O convívio de quem é leproso é malífico, por quê? É extremamente desagradável quando tem uma pessoa leprosa, porque ela provoca uma repulsa, é um nojo. A lepra quer dizer escamoso, ele era portador de escamas, é uma doença na pele, são feridas, são lesões na pele de uma pessoa, manchas, fungos, imundo. Lá em Levítico fala de quem era leproso, era considerado que era uma praga. No livro de Levíticos fala isso. E a pessoa que estava leprosa era vergonhoso e humilhante. E agora Naamã está nesse estado. E nesta noite, queridos, eu creio que Deus quer purificar a sua igreja. Eu creio que Deus quer purificar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, que Deus quer fazer uma cura, não somente física, porque o que o Espírito Santo falava é que hoje seria um dia de cura física, cura na saúde, cura no seu corpo. Hoje é um dia que Deus está enviando uma palavra poderosa de cura para você que está aqui, para você que nos acompanha pela internet, na vida de uma pessoa que você ama. E a cura não será só no físico, porque às vezes nós estamos doentes na alma. Nesses dias de coronavírus, meu irmão, o número de depressão aumentou. Nesse tempo de isolamento por causa da Covid-19, o número de separação aumentou, o número de pessoas que estão em pânico aumentou, as pessoas estão em depressão, estão com medo. Então hoje Deus tem uma palavra de cura para nossa alma, nas nossas emoções. E às vezes, amado, você fala: pastor, mas eu não estou doente. Mas às vezes você não está doente no físico, mas às vezes a tua lepra não é na sua saúde, no seu corpo, mas é na sua área espiritual. Amém, queridos? Então hoje a cura é completa, e até mesmo Deus quer nos curar do espírito de religiosidade. O que é religiosidade? É aquilo que você na igreja é uma coisa e fora da igreja você é outra. Na igreja você é uma coisa, lá na sua casa você é outra. Aqui você adora a Deus, mas lá fora você não adora a Deus. É o espírito de religiosidade que tem que cair por terra, e Deus tem essa cura para nós também hoje. E a grande questão é que todos nós temos um porém. Naamã estava tudo bem na vida dele, porém ele se tornou leproso. O porém é aquilo que traz uma frustração. O porém é aquilo que traz uma decepção, uma tristeza. O porém é o todavia, é o mas. Sempre tem um mas, né? Sabe aquele mas? Esse é o porém. É o que falta algo.
É aquela história que os casais falam assim: pastor, eu e minha esposa nos amamos, porém estamos brigando, estamos em confusão. Pastor, eu e minha esposa nós nos amamos, porém ela não me respeita. E a esposa fala assim: ele não me entende. Sempre tem um porém. É aquela pessoa que fala: pastor, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu não sou preguiçoso não. Porém, a minha área financeira não decola, não flui. Às vezes você tem um casamento abençoado, porém estamos desempregados e as finanças não estão legal. Às vezes você tem uma vida financeira próspera, porém não tenho paz, porém não tenho alegria. Tenho dinheiro, pastor, porém não tenho saúde. Quantas pessoas que têm dinheiro, mas não têm paz, não têm alegria. Às vezes, pastor, eu tenho vontade de trabalhar, eu tenho projetos, eu tenho ideias, porém, pastor, eu não tenho oportunidade. Tenho tudo para ser feliz, pastor, porém, não sou feliz. E Naamã estava nesse porém na vida dele, onde muitas vezes nós também estamos nesse porém. E o texto aqui diz, queridos, que as tropas da Síria, quando saíram de Israel, levaram uma menina como escrava, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Provavelmente, o exército matou seus parentes, talvez matou seus pais, destruíram sua cidade, sequestraram essa menina e levaram ela como escrava para trabalhar na casa de Naamã, para servir a esposa de Naamã. Agora pense bem, queridos. Ela está servindo agora na casa de quem destruiu tudo o que ela tinha. Ela se torna escrava. E quando a menina fica sabendo que Naamã estava leproso, ela fala para a esposa de Naamã assim: ah, minha senhora, se o meu senhor Naamã soubesse que na minha terra há um profeta que curaria a lepra dele. Então essa menina agora é interessante, essa menina é extraordinária. A Bíblia não fala o nome dela, mas essa menina está querendo ajudar aquela pessoa que destruiu tudo que ela tinha. E essa menina, ela tinha tudo para pagar o mal com o mal. Porque, pensa bem, queridos, eles destruíram tudo que ela tinha. Mas se ela pagasse o mal com o mal, se ela fizesse isso, ela seria igual a Naamã. Mas ela entendeu o chamado que ela tinha na vida dela. Ela vai ajudar quem destruiu tudo que ela tinha, porque ela entende que ela é sal da terra e luz para o mundo, aleluia. Assim somos nós. Você tem que entender o seu chamado. Você foi chamado para fazer a diferença. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós somos sal da terra, luz do mundo, aleluia. E Deus usou essa menina, querido, para trazer a cura sobre Naamã. E é interessante que mesmo quando a gente começa a estudar o livro de Reis, a gente vai ver lá na frente, quando Deus usa Eliseu para liberar uma palavra profética, onde Samaria está cercada, e Deus vai usar 4 leprosos para Deus trazer a bênção sobre Samaria. A gente vê a Bíblia e vê que Deus usa anjo, Deus usa profeta, Deus usa leproso, Deus usa prostituta, Deus usou a prostituta Raabe para esconder os espias de Israel, Deus usou o prisioneiro José para trazer a revelação do sonho de Faraó. Eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, que Deus aqui no contexto desse texto que estamos lendo, Deus usou uma menina, uma escrava, mas Deus também usa anjo, Deus usa profeta, Deus usa urubu, Deus usa mendigo, Deus usa prostituta, Deus usa prisioneiro, Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. Aleluia. E a esposa conta imediatamente para Naamã: Naamã, essa menina escrava me disse que lá na terra dela tem um profeta que pode te curar dessa lepra. E imediatamente Naamã foi contar ao rei da Síria, ao Ben-Hadad. E aqui nós vamos entrar nos mergulhos de Naamã. E o primeiro mergulho de Naamã, que vai ser o mergulho da gratidão. Sabe por quê? Porque quando ele conta para o rei
Então o rei vai enviar Naamã com uma carta ao rei de Israel, dizendo que ele está sendo enviado para ser curado da lepra, mas ele não sai de mão vazia. A Bíblia diz que ele junta, presta atenção no que ele juntou: 300 quilos de prata, 75 quilos de ouro e 10 vestes festivas. Imagina aquelas vestes com ornamentos, com pedras preciosas. Agora faz uma conta rápida, irmão. Se uma aliança que pesa algumas gramas custa 2.000, 3.000, 4.000 reais, você imagina 1 quilo de ouro, quanto não custa. Só que ele levou 75 quilos de ouro. Eu não sei quanto é o quilo da prata, mas ele levou 300 quilos de prata. Sabe o que é 300 quilos, irmão, de prata? Resumindo, tinha milhões aqui. Trazendo para o dinheiro de hoje, eram milhões. Não era 1.000 reais, não, milhões. Isso é o coração onde Naamã está dando o primeiro mergulho dele, é a gratidão. É onde Deus se agrada de um coração grato. A Bíblia diz assim que Ele se agrada de um coração grato. E eu vejo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, muita gente reclamando, irmão, no país já perderam emprego, 10 milhões de trabalhadores, e você continua trabalhando. Então nós temos que ser gratos, porque muitos perderam seu emprego, e você ainda está trabalhando. Muitos estão trabalhando em casa, às vezes reclamam, mas tem gente que nem em casa está trabalhando. Várias empresas estão fechando, querido, e a sua empresa Deus está sustentando. Você comeu, você se vestiu, você tem casa para morar. Tem muita gente morando debaixo da ponte porque não tem uma casa. Tem muita gente morrendo de frio porque não tem um cobertor. Mas Deus tem cuidado de nós, e nós temos que ter o coração grato ao Senhor. E aqui é o primeiro mergulho de Naamã, a gratidão. Então ele levou a carta para o rei de Israel, escrita nessa carta que o rei da Síria estava enviando o seu servo Naamã para que fosse restaurado da lepra. Entra na história comigo. O rei de Israel, quando recebe essa carta, ele fica indignado. O rei de Israel, diz a Bíblia que ele rasga as vestes dele quando ele recebe essa carta do rei da Síria. Porque nessa carta, o rei da Síria estava falando assim: estou enviando o meu servo Naamã para que ele seja curado da lepra em Israel. E o rei de Israel, quando lê essa carta, ele diz assim: por que ele ficou indignado? Por que ele rasgou as vestes? Porque ele diz assim: sou eu Deus, por acaso, para curar esse homem dessa lepra? O rei de Israel fala assim: por acaso eu sou Deus que tem o poder de vivificar ou de matar? Eu não sou Deus. E ele fica indignado. Aí ele diz assim: eles estão tramando contra mim, só pode ser uma cilada. Isso daqui só pode ser uma cilada, deve ser uma armadilha. Ele fica indignado. E o profeta Eliseu ficou sabendo da indignação do rei. Como que ele ficou sabendo? Amós capítulo 3, verso 7 diz assim: Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, aos seus profetas. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar algo. Se o inimigo estiver tramando algo contra você, o Espírito Santo vai te avisar. Deus vai te revelar, porque Ele revela os segredos dEle, aos servos dEle, aos profetas dEle. Fica tranquilo, ainda que o inimigo esteja tramando contra você, o Senhor vai te avisar antes. Aleluia. Crê em Deus, querido. Ele nos guarda em todo o tempo. Então, Eliseu manda um recado para o rei de Israel. Olha que interessante. Eliseu diz assim: por que você rasgou as suas vestes, rei? Deixa Naamã vir até mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto um fica indignado, rasga a veste, o homem de Deus fala assim: deixa ele vir até mim, e eles saberão que há profeta em Israel. Aleluia, cadê os profetas aqui nesta noite?
Cadê os profetas que nos assistem pela internet? Ainda há profeta em Israel, ainda há profetas no Brasil, queridos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso de poder e de glória. Naamã está falando assim. Eliseu está falando, Naamã vai saber que Deus usa profeta, que Deus usa homem de Deus, que Deus usa mulher de Deus para curar, para restaurar, para fazer milagre. Aleluia! Lembra, querido, quando Elias estava exercendo o ministério profético dele, que ele confrontou todos os profetas de Baal, e Jezabel então agora ameaça matar Elias. Elias foge para o deserto, e Elias está orando e fala assim, Senhor, só eu fiquei como profeta. Todos morreram, e Deus fala assim, não Elias, não foi só você não. Ainda tem 7.000 profetas em Israel que não se dobraram a Baal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós estamos no princípio das dores, e Deus quer levantar os profetas verdadeiros da última hora e purificar a sua igreja. Deus quer te levantar como profeta de Deus para pregar a palavra, implantar o reino dele, anunciar a palavra, pregar a palavra nessa terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o general Naamã, ele vem com os soldados dele, agora, que Eliseu falou, deixa ele vir até mim. Então agora Naamã pega os soldados dele, um exército, com os seus carros, com muitos soldados, com toda a comitiva dele, imponente, uma tropa imponente, porque Naamã, por onde ele passava, ele conquistava. Ele está ali com as trombetas, com toda a pompa de general, trazendo prata, ouro, vestes festivas, roupas. O todo-poderoso Naamã, o grande general da Síria, chegou e parou na porta de Eliseu. E aí eu fiquei imaginando, se fosse aqui no Brasil, querido, você já pensou? Depois do presidente da República, quem é o mais importante aqui no Brasil? O vice-presidente, creio eu. O general Mourão, é o general também, vamos pegar o general Mourão. O general Mourão, que é o vice-presidente, ele vem até a tua casa, só que quando ele vem, não vai vir sozinho, ele vai vir com o exército, porque ele é um homem importante, poderoso, não pode andar sozinho. O que eles vão fazer aqui na rua, no bairro? Vão fechar as ruas, vem os batedores na frente, toda a preocupação, todo o cuidado, o general está aí, e está trazendo cheio de dinheiro, porque ele descobriu que você é a pessoa que vai orar por ele, ele vai ser curado. E ele chega na porta da sua casa. Você atenderia ele ou não? Claro que sim. Claro que ele atenderia. Você não vai atender? Mas vamos ver aqui o que aconteceu com Eliseu e Naamã. É o segundo mergulho de Naamã, que eu chamo mergulho da obediência. Presta atenção, gente, entra na história. Naamã, o grande general da terra, lá da Síria, famoso, com toda a comitiva dele, quando chega na porta de Eliseu, Eliseu nem veio atendê-lo. Eliseu mandou um recado pelo seu mensageiro Geazi, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão e ficarás purificado. Foi o versículo de número 10 que nós lemos. Agora Naamã vai ter que tomar uma decisão na vida dele. Ou ele obedece, ou ele não obedece. Talvez ele não está com vontade de obedecer, porque o profeta nem veio recebê-lo. Mandou um recado. Porém, se ele quiser a cura, ele vai ter que fazer o que o profeta falou. Aqui ele ou obedece ou não obedece. Aí eu chamo do segundo mergulho, que é o mergulho da obediência, porque ele vai ter que obedecer se ele quiser ser curado. E muitas vezes assim é conosco. Nós queremos a cura, mas às vezes não queremos obedecer a palavra de Deus. E não tem outro jeito, meu irmão. A obediência é o que nos leva a viver os milagres do Senhor. Às vezes, amado, nós queremos fazer somente as coisas que temos vontade. Não é assim? Quantas vezes você não teve vontade de vir na igreja? Quantas vezes eu não tive vontade de vir na igreja? Bateu aquele cansaço, aquela dor de cabeça, e
sem vontade, mas nós sabemos que temos que vir na igreja, nós sabemos que temos que buscar ao Senhor, nós sabemos que precisamos buscar ao Senhor, porque vir na igreja só quando tem vontade é fácil, mas e quando você não tem vontade, mas você sabe que você tem que fazer aquilo? E Naamã talvez não estaria com vontade de obedecer o que o profeta falou. Quem entende o que eu estou falando nesta noite de vontade? Aqui o profeta está mostrando o que ele tem que fazer e como fazer. Ele está mostrando o caminho. E depois da obediência, ele vai ter que ir para o terceiro mergulho dele, que são 7 mergulhos que ele dá. Aqui agora vai ser o mergulho da renúncia. E aqui foi interessante, irmão. Porque quando Eliseu não vem atender Naamã e manda um mensageiro, quem ficou indignado agora foi Naamã. A Bíblia fala que Naamã ficou indignado. Ele falava assim, o que eu vou te falar está escrito na Bíblia, não vamos ler por causa do tempo, mas ele disse assim, Naamã falando, eu pensei que certamente o profeta sairia para me receber, se colocaria em pé na minha frente, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria as mãos sobre mim e me curaria. Naamã falando tudo isso, ele já veio tudo esquematizado na cabeça. Quando eu chegar lá, como general, com toda a comitiva, o profeta vai sair, vai se colocar em pé, vai levantar a mão, vai orar forte, vai passar a mão na minha lepra e eu serei curado. Ele veio querendo que Deus fizesse do jeito dele. E ali Deus está tratando Naamã, Deus está quebrando Naamã. Cada passo é um tratamento de Deus na vida de Naamã. Talvez Naamã tivesse acostumado lá na Síria, com os deuses pagãos, que os sacerdotes oravam, faziam um passe espírita nele, faziam uma oração forte, e ele veio com esse esquema na cabeça. A concepção religiosa de Naamã já estava na mente dele. E muitas vezes nós somos assim também, não somos, querido? Amanhã a gente fala assim, Senhor, eu estou precisando de uma cura, e eu vou lá na igreja hoje, e o Senhor tem que fazer assim. O pastor vai ter que pegar o óleo, vai ter que jogar o óleo na minha cabeça, vai chamar um diácono, vai chamar um intercessor. Eu preciso sentir um arrepio, eu preciso tremer para saber que eu estou sendo curado. E a gente quer ensinar a Deus como Deus tem que curar a gente. E a gente quer encaixotar Deus numa caixinha. Nós temos que reconhecer o que Naamã reconheceu, a sua pequenez. Aqui Naamã tem que renunciar tudo aquilo que ele estava pensando, tudo aquilo que ele pensava que fosse, querido. Nós temos que entender que Deus opera do jeito que Ele quiser. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito dEle. Lembra quando Jesus estava no ministério dele aqui na terra e trouxeram um cego para Jesus orar e curar o cego. E aí eu fico imaginando os discípulos na hora, Jesus, está aqui o óleo. Jesus, põe óleo, ele é cego, põe o óleo aqui no olho dele e na testa. Jesus, o Senhor põe a mão na cabeça dele, o Senhor vai orar forte e ele vai enxergar. Eu fico imaginando, querendo ensinar Jesus a curar o cego. Aí Jesus faz o quê? Gospe no chão, faz um lodo e passa no olho do cego e manda ele se lavar. Jesus tem os métodos deles, amém? Deixa Deus fazer do jeito dele, amém, querido? A gente quer um milagre e quer falar para Deus como tem que fazer. Não, Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser. Outra certa feita, trouxeram um surdo e um mudo para Jesus orar. E a mesma coisa, né? O que ele vai fazer? Vai jogar óleo, vai pôr a mão. E sabe o que Jesus fez? Colocou o dedo no ouvido do surdo e colocou boca com boca. Normal isso, né? Normal as pessoas orar assim, né? E Jesus curou o surdo e o mudo dessa maneira. Eu até brinquei hoje pela manhã. Se entra um surdo e um mudo aqui para eu orar, e eu vou orar, aí os diáconos, pastor, está aqui o óleo, põe a mão na cabeça, faz assim, faz assado, e na hora Deus manda eu fazer o que Jesus fez. Aí eu coloco o dedo no ouvido do surdo, vocês já vão ficar meio esquisito. E quando eu colocar boca com boca, aí vai falar, meu Deus, o negócio está feio, vamos orar que o pastor, beijando o homem, vamos orar que o negócio está feio. Irmão, deixa Deus fazer do jeito dele. Cada um tem uma personalidade. Aqui Deus está trabalhando na vida de Naamã
de uma forma muito peculiar, porque Deus está quebrando todas as estruturas religiosas que Naamã tinha. É um contexto do começo ao fim, é um trabalhar de Deus. Nós vamos entrar agora no quarto mergulho de Naamã, que é o mergulho da humildade, querido. Sabe por quê? Porque Naamã, quando o profeta manda o recado, vai se mergulhar 7 vezes no rio, Naamã ficou indignado, sabe por quê? O rio Jordão é um rio barrento. E Naamã ele diz assim: se fosse para eu mergulhar no rio, eu mergulharia nos rios de Damasco. Lá as águas da Síria são melhores do que todos os rios de Israel. Olha o orgulho desse homem. Olha a arrogância dele. Achando que tudo lá é melhor do que aqui. Então, Deus aqui está quebrando o quê, queridos? O orgulho de Naamã. Naamã está tão indignado que ele está reclamando. Eu mergulhar nesse rio? Se fosse para mergulhar, eu mergulhava lá no rio da minha cidade. Lá em Damasco, capital da Síria. Orgulho, querido. A Naamã era orgulhoso. Sabe o que Naamã está falando? Não, se é para mergulhar, eu tinha que mergulhar lá no meu rio. Naamã está falando assim: olha, se não é do meu jeito, eu não faço. Sabe, pessoas que falam isso são orgulhosas. Só que a cura está no Rio Jordão, não está no rio de Damasco. E Naamã está ali, Deus quebrando o orgulho de Naamã. Porque o Rio Jordão, apesar de ser barrento, seria um lugar profético para um encontro com Deus. Sabe por quê, queridos? Aonde João Batista batizava? No Rio Jordão. Aonde Jesus foi batizado por João Batista? No Rio Jordão. O que Naamã não sabia é que o Rio Jordão seria um lugar profético para o encontro com ele e Deus. Deus, nesta noite, meu irmão, quer quebrar nosso orgulho, quer quebrar nossa soberba, quer quebrar nossa arrogância, nossa altivez, dura cerviz. O que é dura cerviz? Essa parte do pescoço aqui, ó, cerviz, porque a pessoa orgulhosa, ela não se inclina, porque ela tem dura cerviz. A Bíblia fala de dura cerviz. Deus tem que quebrar o nosso orgulho. Nós precisamos ter a capa da humildade, querido. Eu falei aqui uns dias desse, Jesus, sendo Deus, lavou os pés dos discípulos, dando um sinal de humildade, uma lição de humildade. Nós precisamos ter humildade. Olha agora o orgulho de um homem acostumado a dar ordens, a comandar exércitos poderosos. Agora ele tem que se submeter ao profeta de Deus, que nem veio recebê-lo. Deus está fazendo com o orgulho de Naamã, está quebrando, esmiuçando. Mas ele ainda está meio indignado. Então, Deus usa agora os servos de Naamã. Deus usou a menina escrava, Deus usou o profeta Eliseu, e agora Deus vai usar os soldados de Naamã. Sabe por quê? Os soldados de Naamã, quando eles veem que Naamã está relutando para obedecer, ele chega e fala assim: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais só se lavar no rio e você vai ficar curado. É simples. Às vezes Deus tem que chamar algumas pessoas para trazer a razão, nós, né? E às vezes Deus usa pessoas. Deus é simples, a gente que complica. Às vezes, meu irmão, eu comentei até de manhã isso. A pessoa está procurando um emprego, está fora do mercado de trabalho, e ela achou um emprego, mas ela fala: eu vou me sujeitar a ganhar isso? Imagina, eu fiz pós-graduação, eu fiz doutorado, eu fiz MBA, imagina que eu vou ganhar esse salário. E ela prefere ficar desempregada do que não ganhar nada. Aí chega alguém e vai falar assim: olha, começa nessa firma ganhando um pouco menos do que você acha que você merece ganhar. Depois, Deus vai fazendo você crescer e você vai ganhar mais. Amém, queridos? Às vezes Deus usa essas situações. Quinto mergulho de Naamã é o mergulho da fé. Por que é o mergulho da fé? Porque depois que os servos dele falou com ele, pensa comigo, gente. Naamã, para entrar no rio, ele vai ter que tirar a armadura dele. Ninguém tinha visto Naamã, a pele de Naamã ainda. Porque ele escondia a sua lepra com as armaduras.
Só que agora Naamã, ele tem que tirar a armadura dele. E agora Naamã está exposto. Todos os soldados de Naamã estão vendo ele leproso, apodrecendo, morrendo vivo, aquela lepra, aquelas feridas. Aí, meu irmão, o orgulho dele foi por terra abaixo. Aí não tem mais orgulho, concorda comigo? Ali ele se dispôs totalmente. Mas por que é o mergulho da fé? Porque então ele vai dar o primeiro mergulho. Quando Naamã dá o primeiro mergulho, ele está tendo fé no que o profeta falou. É a fé. Porque se ele não tivesse fé, ele não daria o primeiro mergulho. Concorda comigo? Não, vamos embora, eu vou mergulhar lá nos rios da minha cidade, eu vim aqui à toa, eu não acredito que se eu mergulhar nesse rio barrento, esse Deus de Israel vai me curar, eu não acredito não. Mas ele teve fé que se ele se obedecesse o profeta, ele seria curado, então ele dá o primeiro mergulho, porque é a fé dele. Só que a ordem do profeta era quantos mergulhos? 7. E quando ele vai dar o segundo, o terceiro e o quarto, é o mergulho do quê? Da perseverança. Irmãos, o que agrada a Deus e o que ativa o milagre de Deus na nossa vida é a fé. A Bíblia diz então, quando ele dá o 7º mergulho, que ele se levanta, a pele dele era como a de um menino. Deus curou exatamente como o profeta falou. No 7º mergulho, a pele dele era como um menino. Só que para ele chegar no 7º mergulho, ele teve que perseverar. Porque imagina a cena, dá um mergulho, olha para a pele, a lepra ainda está aqui. Dá o segundo mergulho, não acontece nada. Dá o terceiro, está todo mundo olhando, talvez um fale, ixi, olha que papel de idiota, que bobo, acha que um rio desse vai curar. E ele está lá perseverando, irmão. Talvez no 4º, 5º mergulho, o diabo falou, você está fazendo papel de bobo, levanta e vai embora. Mas ele perseverou até o 7. E o segredo do milagre é perseverança. Por que Josué deu 7 voltas na muralha de Jericó? Cada volta que Josué dava, ele estava exercitando fé. Cada vez que você vem na igreja, cada vez que você vem fazer uma campanha, cada vez que você acredita, meu irmão, independente do que os outros vão falar ou deixar de falar, você está praticando fé, praticando fé. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai me dar. O Senhor ainda não me deu, mas ainda eu continuo a buscar. Então tem um desafio. Você vem aqui para frente. E eu estou com saudade disso. Que depois da palavra a gente gosta de ministrar, orar por vocês. E agora nesse tempo de isolamento a gente não pode, tem que manter o distanciamento, amém? Mas isso não impede de Deus fazer o que Ele vai fazer, amém? Eu não preciso colocar a mão sobre você. O Espírito Santo é que te cura. O Espírito Santo é que te visita nesta noite. Aleluia. Ele só quer que você tenha fé, que você tenha perseverança, porque na perseverança é o mergulho do teu milagre, é o mergulho da tua vitória, é o mergulho da tua cura, é o mergulho da tua bênção, da tua cura física, da tua cura interior, cura emocional, a cura da culpa, a cura do medo, a cura de todas as áreas. É no 7º mergulho, na perseverança, porque quando você persevera, você está falando, Senhor, eu tenho fé, Senhor, eu ainda tenho fé. Estão falando que eu sou bobo, estão falando que não vai dar certo, estão falando para eu deixar para lá, mas eu vou continuar perseverando, porque quando você persevera, você tem fé. Só persevera quem tem fé. Quem não tem fé não persevera mais. Quem não tem fé desiste, mas quem persevera é porque ainda tem fé. E é na perseverança que a nossa vitória vem. É na perseverança que o milagre vem. E aí nós vamos entrar no 7º e último mergulho, que é o mergulho da conversão total de Naamã. Porque quando Naamã dá o 7º mergulho e levanta, ele olha, e toda a pele leprosa dele agora foi embora, e a pele dele está como a pele de um menino, queridos. Aleluia. E aí a Bíblia diz que Naamã então, ele volta ao profeta Eliseu, agora diferente. Ele estava triste, está voltando alegre. Ele estava leproso, está voltando curado. Aleluia. E ele volta ao profeta Eliseu, junto com toda a sua comitiva. Soldados estão lá, o ouro está lá, a prata está lá, as vestes festivas estão lá. Então ele diz assim para Eliseu.
Eliseu, eu quero confessar que em toda a terra não há Deus senão em Israel. E ali Naamã se converte ao Deus verdadeiro, querido. E como gratidão ele fala para Eliseu, olha, eu quero te abençoar. Está aqui 300 quilos de prata, 75 quilos de ouro e 10 vestes festivas. É para você, Eliseu. Porque você foi um homem que Deus usou para me curar. E aí vem mais uma lição de Eliseu na vida de Naamã. Eliseu responde assim: vive o Senhor, em cuja presença estou, que eu não aceitarei nada. E Naamã, ele insiste para ele aceitar, porém Eliseu recusou receber. Sabe o que Eliseu está ensinando para Naamã? Que as bênçãos de Deus não são compradas. As bênçãos de Deus é pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade de Deus na nossa vida. Irmão, aqui não é um balcão de negócio. Eu vou comprar minha cura, eu vou comprar minha bênção. Não, aleluia. O que Deus quer é o seu coração, a sua vida. As bênçãos, os milagres, as vitórias, não é por teu merecimento, é pela graça, é pela misericórdia de Deus, é pela bondade de Deus dar presente aos seus filhos. Aleluia. Talvez Naamã estava acostumado lá no país dele a comprar as bênçãos. Olha, você tem que dar muito dinheiro para aqui para os deuses poder te abençoar. E aqui Eliseu está falando, não. O nosso Deus, Naamã, não é desse jeito. Eu não vou pegar nada seu. Nada. Aleluia, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. De graça recebeste, de graça deis. Aleluia, Eliseu tinha o dom da cura. Eliseu foi um homem que Deus realizou, meu irmão, 18 milagres extraordinários. Para chegar só nesse milagre do capítulo 5, Eliseu já tinha feito 6 milagres sobrenatural para chegar aqui no 5. E no 5, agora está sendo mais um milagre. E antes de chegar no 5, no capítulo 4, Deus usa Eliseu para ressuscitar o filho da sunamita, um homem ungido, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus. Ele está falando, eu não pegarei nenhum centavo de você. E apesar de Naamã ter insistido, Eliseu continua recusando. E para finalizar, Naamã fala, eu vou embora então, o senhor não quer nada, eu vou voltar para a minha terra, me abençoa. E Eliseu diz, boa viagem, vá em paz. E Eliseu não pegou um centavo daquele dinheiro, querido. Uma história extraordinária de um milagre. E o que eu entendo dessa história? Quando Deus envia uma palavra como essa de cura, é exatamente o que Ele quer fazer, cura. Hoje é um dia de cura. E como eu falei no começo do culto, não somente cura física, não somente a cura de uma enfermidade, de uma doença, não. Hoje é cura no casamento, hoje é cura na família, hoje é cura nas emoções, hoje é cura na alma, hoje é cura na sua área espiritual. Sabe por quê, meu irmão? Muitas vezes, querido, você está com a tua área espiritual leprosa e Deus quer te curar dessa lepra que impede você de caminhar com Deus, de você ir mais a fundo com Deus. Às vezes você está bem numa área, mas na outra área você não está bem. E hoje Deus está falando, eu vou tirar os porém da sua vida, porque eu quero te abençoar por completo. Basta você se entregar, basta você crer, acreditar, porque eu sou Deus e vitória total. Não estou falando que a gente não vai passar luta, irmão. O evangelho não é um mar de rosa. Jesus disse assim, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos, nele nós também podemos vencer. Amém? Vamos se colocar de pé para orar em nome de Jesus. Aleluia. O grupo de louvor vai louvar ou vai colocar a música lá? Aleluia. Vamos orar enquanto eles estão